Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Pode se assentar, irmãos. O apóstolo Paulo ele vai começar o capítulo 12 com a seguinte expressão: portanto. E essa expressão, portanto, irmãos, ela introduz uma oração coordenada que contém uma conclusão de um raciocínio de motivos anteriores. Paulo, ele estava falando de algumas coisas e depois dessa conclusão de um argumento que ele trouxe, ele diz, portanto. Nós sabemos que a carta aos Romanos, ela é uma carta que Paulo escreve com motivos missiológicos. Paulo escreve a carta aos Romanos porque ele tinha o interesse de receber a ajuda dos irmãos para ir até a Espanha pregar o Evangelho. Mas essa carta de Romanos é um dos maiores tratados teológicos que a igreja tem até os dias de hoje, é a carta aos Romanos. Se você estudar a carta aos Romanos, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai ali começar se apresentando como um apóstolo de Cristo. Ele vai falar do poder do Evangelho para salvar. E ele vai falar da situação dos gentios, de depravação total, porque eles rejeitaram a revelação de Deus, porque eles eram idólatras, e Deus ali acaba entregando ele às suas paixões. E o apóstolo Paulo também vai falar da situação dos judeus que se achavam superiores aos gentios, pelo fato deles terem a lei, pelo fato deles terem sido o povo escolhido de Deus. Então eles achavam-se superior. Então o apóstolo Paulo vai mostrar que tanto judeus como gentios, eles estavam na mesma situação. Ele vai dizer no capítulo 3, no verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele vai começar a apresentar a justificação somente pela fé. Ele vai falar da propiciação de Cristo. Ele vai falar da nova vida em Cristo potencializada pelo Espírito de Deus. E ele vai falar da nossa introdução na família de Deus, como gentios. E depois de todos esses argumentos que o apóstolo Paulo trata, dessa visão teológica que ele vai ensinar para a igreja, e agora ele vai chamar os irmãos da igreja de Roma para a prática, para a vida cristã na prática. Depois dele ter ensinado o Evangelho, ensinado o que é justificação, ensinado o que é graça, ensinado a respeito de nós sermos introduzidos na família de Deus, agora ele vai chamar os irmãos para viver esse Evangelho, viver o poder do Evangelho na prática. Então ele diz, portanto, depois de vocês terem ouvido da justificação pela fé, depois de vocês terem ouvido sobre a propiciação, depois de vocês terem ouvido sobre a situação que vocês estavam antes de depravação total, portanto, e ele vai dizer, eu rogo a vocês. E este rogo do apóstolo Paulo é uma súplica, é um apelo e é um pedido que ele está fazendo. Portanto, eu rogo, eu suplico a vocês, eu peço, eu apelo para vocês. E eu apelo pelas misericórdias de Deus. Parece que o apóstolo Paulo ele está sendo um tanto enfático e também um tanto dramático. Ele está dando ênfase porque ele quer chamar a atenção dos irmãos de Roma. Ele está dizendo, portanto, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Misericórdia, irmãos, é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Ele diz, pelas misericórdias de Deus. O que é as misericórdias de Deus? Tudo o que ele já havia falado. O Evangelho, a justificação, a graça. Pelas misericórdias de Deus, eu suplico, eu rogo a vocês
que vocês façam o quê? Que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós falamos de sacrifício, irmãos, nós precisamos voltar lá para o Antigo Testamento, do culto do Antigo Testamento, ao qual nos foi ensinado ontem, que o culto no Antigo Testamento era o quê? Uma faca sangrando e um altar pegando fogo. E no culto do Antigo Testamento, como era o culto? Era bem diferente do nosso, era um culto bem sangrento. Então o adorador tinha que levar o seu sacrifício para ser apresentado, aonde ali o sacerdote pegava o sacrifício, e o sacrifício do adorador tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter mácula, aonde o sacerdote ali ia pegar aquele sacrifício e oferecer a Deus no altar, iria queimar aquele sacrifício e a fumaça iria subir para Deus como um cheiro suave, como um cheiro agradável a Deus, aquela fumaça ia subir. E nós vemos também a função do sacerdote, porque o sacerdote ele era o mediador do povo entre Deus e o homem. O sacerdote recebia a oferta do adorador e ali ele apresentava a oferta para Deus. Mas também havia exigências para o sacerdote. O sacerdote, irmãos, ele não podia ter defeito, porque se tivesse defeito ele não podia prestar o serviço a Deus. Então vamos ler aqui Levíticos capítulo 1, primeiro. Levíticos capítulo 1, verso 1 diz assim: da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for do gado, ofereça um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Então o adorador ele tinha que trazer a sua oferta sem defeito, para ser apresentado diante de Deus. Vamos ler também Levíticos capítulo de número 21, verso de número 16, que diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituoso, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Eu já não ia servir para ser sacerdote, porque já tem um problema nas vistas. Havia uma exigência, irmãos, e era rigoroso para se servir no templo. E isso destaca a santidade de Deus, tanto a respeito da oferta que ele vai receber, como daquele que vai se apresentar para oferecer a oferta a Deus. E o apóstolo Paulo ele está pegando essas figuras, esse símbolo do Antigo Testamento do culto, e ele está trazendo para a igreja agora. Ele está dizendo: agora apresentem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora vocês não vão trazer mais um animal, vocês vão se oferecer a Deus como sacrifício. O sacrifício agora vai ser vocês. Vocês vão se oferecer como sacrifício, e vocês não vão ser só o sacrifício, vocês vão ser o sacerdote que vão se apresentar, porque agora todos nós somos sacerdotes.
Porque Deus, ele fez uma nação de sacerdotes. E nós somos sacerdotes que podemos se apresentar diante de Deus para oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso aqui, irmãos, está falando da nossa vida também em santidade. Como sacrifício, nós devemos viver uma vida em santidade, uma vida reta e uma vida justa, para se apresentar diante de Deus. E ele vai dizer que este é o nosso culto racional. Este é o nosso culto. Algumas pessoas têm dificuldade com essa palavra racional e não gostam dessa palavra racional, né? Quando elas ouvem o culto racional, eles dizem, não, mas o culto é espiritual, o culto não é racional. Mas essa palavra aqui, irmãos, ela também pode ser traduzida como espiritual ou como racional. Mas o racional aqui é de onde vem a nossa palavra lógica, que se baseia num arrazoado, que mantém a sua medida justa, de um equilíbrio acertado, isso aqui sendo resultado, irmãos, de uma compreensão do Evangelho. Porque para você se apresentar como sacrifício, primeiro você tem que compreender o Evangelho. Depois de que tudo que o apóstolo Paulo ensinou sobre justificação, sobre o poder do Evangelho, sobre a graça de Deus, sobre o Espírito de Deus atuando nas nossas vidas, ele diz, agora vocês vão se apresentar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Depois que vocês compreenderam, vocês vão se oferecer. É impossível, irmãos, você se oferecer a Deus como sacrifício sem uma compreensão correta do Evangelho, sem uma compreensão racional. Você não pode se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso está conectado uma coisa com a outra, porque depois ele vai dizer, e não se amoldem a este mundo. E não se amoldar ao mundo aqui, irmãos, é não entrar no esquema, não entrar no sistema, é você não entrar na forma do mundo, porque o mundo tem pregado ideologias caídas, a cultura do mundo, irmãos, é caída, e nós não podemos se amoldar ao sistema do mundo, entrar no esquema do mundo, nós não podemos. Jesus disse em João capítulo 17 que nós não somos do mundo como ele também não é. Mas ele disse, Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas para que o Senhor os envie ao mundo, enviar ao mundo para pregar para o mundo, não para se tornar amigo do mundo, porque as pessoas têm confundido, irmãos, ir ao mundo, pregar ao mundo e se tornar amigo do mundo. A Bíblia é bem clara quando ela diz, aqueles que se tornam amigos do mundo são inimigos de Deus. Jesus nos chamou para ir ao mundo, não para fazer aliança com o mundo, não para entrar no esquema do mundo. E o mundo que eu digo aqui, irmão, não é o mundo cosmo, é o mundo sistema deles, é o sistema de valores que rege o mundo. Porque o sistema de valores do mundo é caído. O apóstolo Paulo já tinha dito em Romanos, aqui no capítulo 1, olha como o mundo é, irmãos, a partir do verso 28 do capítulo 1, ele diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável, para que pratiquem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso é o mundo, irmãos. O mundo tem a sua mente reprovada, a sua mente está cauterizada, eles são inimigos de Deus, eles são mentirosos, gananciosos, eles não honram os seus pais.
E não só aqueles que praticam, mas aqueles que consentem com essas coisas, que consentem com aqueles que praticam tais coisas. Esses daqui, os que consentem com os que praticam essas coisas, foram aqueles que entraram no esquema do mundo. Eles se amoldaram ao mundo. Então eles entraram no esquema do mundo. Eles entraram no sistema de valores do mundo. Eles estão conformados com este mundo. Eles estão conformados. Eles estão conformados com a cultura caída do mundo. As coisas têm se tornado normal e comum para ele. Ele não se choca mais com a maneira que o mundo vive. Ele não se assusta mais com a maneira com que o mundo vive, com os ensinamentos do mundo, com a pregação do mundo. Para ele se tornou normal e comum, porque ele se amoldou a esse sistema. Ele se amoldou a esse sistema. Mas ele vai dizer: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se, irmãos. Isso tudo está aqui, pela renovação da mente. O mundo tem uma mente reprovada. O mundo tem uma mente caída. O mundo está com sua mente cauterizada. Mas ele diz: mas nós devemos transformar, pela nossa renovação da nossa mente, nos transformar. Deve haver uma transformação pela renovação da mente. E transformar aqui, irmãos, pode ser traduzido no original aqui como metamorfose. É a palavra que nós encontramos aqui mais adequada para essa transformação, é metamorfose. E a metamorfose que nós conhecemos, a mais comum, é da larva que vira a borboleta. E é uma transformação radical. Quando você vê as etapas que ela passa, primeiro do ovo, da larva, depois ela vira o casulo, até para chegar o imago, a fase adulta. E aquilo ali é uma transformação, irmãos, é uma mudança radical. E é isso que a Bíblia está nos recomendando: transformem-se pela renovação da mente. Vocês precisam de conversão, é um giro de 360 graus, vocês precisam de mudar a rota. Vocês precisam mudar o pensamento de vocês, a mente de vocês. Vocês não podem mais ter a mente caída que nós tínhamos antes, os pensamentos caídos que tínhamos antes. Tem crentes, irmãos, que vêm para a igreja, mas ele ainda tem o pensamento do mundo. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava ensinando e eu disse assim, que os maridos deveriam dar vida pela sua esposa. E o moço disse assim: mas isso é literal? Não pode ser literal. Como não é literal, irmão? Porque você está imitando a Cristo. Você deve dar a sua vida pela sua esposa. Assim você imita a Cristo. Você não faz isso só por ela, porque através disso você está imitando a Cristo. Quer ver outra coisa? Falar para as mulheres assim: vocês precisam se submeter ao marido de vocês. Nossa! Eu odeio essa palavra submissão. Sabe por quê? Porque não teve a mente transformada, porque ainda pensa como o mundo pensa. Porque a mente ainda está moldada ao mundo, não foi transformado, não foi alcançado pelo Evangelho, e não entende que quando você se submete ao seu marido, você não faz isso por causa dele, você está imitando a Cristo que se submeteu ao Pai. É transformar a mente, irmãos. Tem pessoas que dizem assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. E ela está na igreja, ela diz assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, e ninguém me muda. Porque não foi alcançado pelo Evangelho. Este é meu jeito. Irmãos, quando você é alcançado pelo Evangelho, quando você é alcançado, há uma transformação de mente, sua cosmovisão muda, sua visão de mundo
muda, seus pensamentos mudam. Assuntos como feminismo, aborto, política, casamento, satisfação financeira, você não pensa mais como o mundo pensa, você pensa à maneira de Deus. Porque a sua mente foi transformada, você não pode mais pensar como o mundo pensa. Você tem que pensar, irmãos, as Escrituras, ela tem que ser sua regra de fé e prática. O que as Escrituras pensam sobre casamento? O que as Escrituras pensam sobre criação de filhos? O que as Escrituras pensam sobre divórcio? O que as Escrituras pensam sobre a submissão da mulher? O que as Escrituras pensam sobre o marido? O que as Escrituras pensam sobre política? O que as Escrituras pensam? Não é o que o mundo pensa. Tem que haver uma transformação de mente. Tem que haver uma renovação de mente, irmãos. Você tem que mudar o seu caráter, as suas atitudes. E o apóstolo Paulo, ele vai apelar, porque esse é o nosso culto, não estamos fugindo do tema, esse é o nosso culto racional. E ele vai apelar para a graça que Deus lhe concedeu como apóstolo. No verso 3 ele disse: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que lhe foi concedida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, hoje nós diríamos assim: põe o pé no chão, não seja arrogante, não seja soberbo, não seja orgulhoso, tenha equilíbrio e moderação a respeito de si. Nós sabemos, irmãos, que o culto no Antigo Testamento, tudo aquilo que era feito, os sacrifícios, os rituais, era um serviço. O sacerdote prestava serviço a Deus, essa era a adoração dele. A adoração do sacerdote era oferecer o sacrifício, a adoração do sacerdote era limpar ali o tabernáculo, a adoração do sacerdote era acender o candelabro, era trocar os pães da proposição, era manter o local limpo. Essa era a adoração do sacerdote. Mas ele nos chama a atenção, ele diz: não pensem de si mesmo além do que vocês devem pensar. Ou seja, ele está dizendo aqui: não queira fazer algo que você não tem habilidade de fazer. Essa é a parte mais difícil como igreja, porque alguns se machucam com essas palavras. Como assim? Eu não tenho habilidade de fazer isso? E aqui, irmãos, entra a humildade. Ele diz: não pense de si mesmo além da medida da fé que lhe foi concedida. Não queira fazer algo que você não foi chamado para fazer. Tenha equilíbrio a respeito de si. Equilíbrio a respeito do serviço que você presta a Deus. Mas isso não quer dizer que você não deva fazer nada. Porque ele vai fazer uma analogia a respeito do corpo. Ele vai dizer que assim como nós somos um corpo, e cada corpo tem os seus membros, cada membro ele exerce a sua função. Ele diz que assim nós todos reunidos como igreja somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, irmão, nós somos os membros individualmente, e cada membro ocupa a sua função dentro do corpo. Nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros fazem a mesma coisa. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados a beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque eu não sou mão,
não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Olha o versículo de número 29, ele diz: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ele está usando a ilustração do corpo e dizendo que cada corpo, cada membro tem a sua função, irmãos. Nem todo mundo é a mão, nem todo mundo é o pé, nem todo mundo é o ouvido. E todos os membros são importantes para o corpo. Todos os membros são importantes para o corpo. Então o apóstolo Paulo ele vai dar uma lista de serviços que se faz neste culto. A partir do versículo 6, ele diz assim: temos diferentes dons. Na verdade, ninguém é melhor que ninguém. Nós temos apenas diferentes dons, diferentes serviços que cada um faz dentro do culto. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é contribuir, faça generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele mostra aqui, irmãos, uma lista de 7 dons. Ele diz assim: se vocês foram chamados para profetizar, faça segundo a medida da fé que lhe foi concedida. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é exortar, que dar ânimo, faça. Se é contribuir, faça generosamente. Se é liderar, lidere. Se é exercer misericórdia, faça com alegria. Naquilo que você foi chamado para fazer, irmãos, faça com dedicação. Se você foi chamado para limpar a igreja, faça com dedicação. Se você foi chamado para ensinar, estude, se prepare, faça com dedicação. Se você foi chamado para contribuir, faça generosamente. Porque todos os trabalhos são importantes para a igreja. E seja qual for o serviço que você faz, irmãos, é importantíssimo para a igreja. Por menor que pareça, o serviço é importante, e através desse serviço você está adorando a Deus. Adoração, irmãos, o culto que ele está dizendo aqui não é esse culto que a gente pensa só de vir aqui cantar 3 hinos, ouvir a palavra. O culto é o serviço que você presta a Deus. Quando você está limpando a igreja, você está adorando a Deus. Quando você traz um copo aqui para frente, você está adorando a Deus. Quando você faz a manutenção da igreja, você está adorando a Deus. Quando você exerce misericórdia, visita um irmão, você está adorando a Deus, você está prestando o seu culto a Deus. Quando você contribui, você está adorando a Deus. Você está prestando culto a Deus, irmãos. Este é o culto de vocês. Este é o culto racional. Agora, como que Deus vai receber essa nossa adoração? Se a gente faz de maneira relaxada, superficial. Quando Deus está falando lá com o povo através de Malaquias, que eles estavam roubando a Deus. Não é que eles estavam deixando de oferecer o sacrifício, de ofertar. É que eles estavam oferecendo o animal, o pior animal que eles tinham. O pior sacrifício que eles tinham, eles estavam oferecendo a Deus. Deus diz assim: pega esse animal que vocês estão me oferecendo e vai oferecer ao governador para ver se ele vai receber. Agora vocês querem oferecer isso para mim? Vocês acham mesmo que eu vou receber essa oferta? Vamos ler Malaquias, capítulo 1. Verso 6
ao 9 diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se alegrará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Olha o versículo 12, ele diz: mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Olha a exigência, olha a repreensão de Deus aqui, irmãos, para o povo. Eles estão oferecendo um sacrifício defeituoso para Deus, uma oferta defeituosa para Deus. Deus diz que nem o governador aceitaria aquela oferta deles. Quanto mais Deus que é santo, quanto mais Deus que é rei, que é temido entre as nações. Você acha mesmo, irmãos, que Deus vai receber a nossa adoração se nós não nos dedicamos em nosso serviço, em nosso culto racional? Se nós não nos dedicamos em nosso culto, você acha que Deus vai receber a nossa adoração? Nós estamos longe desse culto, mas ainda há tempo de nós conseguirmos alcançá-lo. Então, irmãos, esse dom de vir aos cultos domingo, esquentar o banco, não existe. Esse dom não existe. Esse dom não existe. Você precisa trabalhar. Você precisa prestar o seu serviço a Deus. Irmão, não é possível que você não tenha nada para contribuir. Pastor, eu não sei fazer muita coisa, mas eu trabalho com limpeza, eu sei limpar. Eu posso limpar a igreja? Eu quero adorar a Deus. Pastor, eu gosto de contribuir, eu quero contribuir, eu posso contribuir? Pastor, eu gosto de ajudar os irmãos, eu sou misericordioso, então faça com alegria. Pastor, eu gosto de ensinar, então se dedique, estude, irmão. Comece a estudar. Se dedique, leia as escrituras, se empenhe, ore. Porque sendo assim, irmãos, nós vamos crescer. Não é possível que depois de nós termos ouvido tantas... que eu falei aqui, o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava falando sobre as doutrinas teológicas, a justificação pela fé. Ele estava falando sobre propiciação, sobre a nossa introdução na família de Deus. E ele diz: agora vocês têm que responder a tudo isso na prática. Porque nós temos ouvido muito doutrina aqui, bíblica. Temos ouvido sobre o reino de Deus. Temos ouvido sobre o evangelho, sobre a justificação, sobre o sacrifício, propiciação, expiação, e nós não temos respondido a isso. Não tem tido uma transformação de mente. Não temos respondido a isso com serviço, irmãos. E nós precisamos responder aquilo que nós temos ouvido e responder com fé. E a fé é prática. É obediência, porque a fé sem obras é morta.
Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, eu assemelho eles a um homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia, que quando vem um vento, a chuva, a tempestade, dá contra aquela casa e ela cai porque está firmada na areia. Mas aqueles que ouvem as palavras e as praticam, eu assemelho ele a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando vem o vento, a chuva, ele não cai porque a sua casa está firmada na rocha. E a rocha, irmãos, é Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo é a rocha. E se nós estamos edificados em Cristo, nós precisamos responder em obediência e com fé. Porque Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer, mas quem está ligado a Ele, unido a Ele, produz obras. Por que nós não amadurecemos como cristãos? Por que nós não deixamos o estado de menino? Porque o que traz a maturidade, irmãos, o que faz nós deixar o estado de menino, sabe o que é? É a unidade. É quando cada membro faz a sua função, para que nós venhamos crescer para se tornar corpo do Senhor. É isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam com todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que introduzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nota que o apóstolo aqui, ele não desassocia o crescimento, a maturidade, a unidade no Espírito, a unidade do corpo. Ele diz: se não houver uma unidade, nós nunca vamos deixar de ser meninos. Se não houver comunhão, nós nunca vamos alcançar maturidade. Se não houver isso, nós sempre vamos estar sendo levados de um lado para o outro, irmãos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Até nisso, irmãos, a unidade nos fortalece para não sermos levados por vento de doutrina. Quando estamos unidos, como a igreja estava, a igreja primitiva, e todos estavam reunidos, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e todos os dias Deus acrescentava o número daqueles que haviam de ser salvos, porque todos tinham tudo em comum. Eles estavam unidos na oração, eles estavam unidos no partir do pão, eles estavam unidos na doutrina. É isso que torna uma igreja saudável, uma igreja que está unida na doutrina, no partir do pão e nas orações. É isso que nos leva à maturidade, é isso que faz com que nós venhamos deixar o estado de crianças, de meninos, à medida em que cada membro faz a sua função, realiza a sua função.
É assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos amadurecer. É dessa forma, irmãos, que nós se tornamos fortes, como corpo de Cristo, como membros de Cristo. E esse sempre foi a vontade de Deus. Jesus, ele ora no capítulo 17, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu quero que eles sejam um conosco. E quando Jesus, ele envia o seu Espírito, irmãos, é com esse propósito. Ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei para vocês o Allos Paráclito, o Espírito Santo, outro Consolador. E ele diz: eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Através do Espírito Santo nós nos tornamos um com o Pai e com o Filho. Somos levados à unidade, somos levados à comunhão, fazemos parte do corpo de Cristo. É isso que é o culto, é isso que é a unidade, é isso que é fazer parte do corpo, é isso que é fazer parte, irmãos, da eclésia, da igreja. É isso que vai nos levar à maturidade. É isso que vai nos levar ao crescimento, a deixarmos a imaturidade, a deixarmos de ser meninos. O culto vai além do que nós fazemos nos domingos à noite. O culto deve continuar, irmãos, ao longo da semana. O culto é o serviço que nós prestamos a Deus. Esse é o culto. Eu acredito que com os poucos membros que nós temos, se cada um de nós cumprirmos a sua função, nós vamos ser uma igreja sólida, uma igreja forte. Não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós vamos crescer como o corpo de Cristo, mas crescer, irmão, e não inchar. Vamos se tornar fortes se nós estivermos unidos na oração, na doutrina, no partir do pão. A oração, irmãos, que nós temos negligenciado, porque o que torna uma igreja forte também é a oração. Nos cultos de oração nosso, é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João dormem na oração e fica só um orando. Mas nós precisamos orar. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Irmãos, você sabe o que é devocional? Você entende o que é devocional? Como cristão? Todo cristão tem que ter uma vida de devocional. O que é devocional? Você deve tirar todos os dias um tempo para você ler a Bíblia e orar. Quem orou essa semana? Não precisa responder. Quem leu a Bíblia essa semana? E nós somos tão hipócritas em nossa vida, em nossa adoração. Às vezes adoramos a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe. Precisamos viver uma vida, irmãos, uma vida verdadeira, ser cristãos verdadeiros. Precisamos crescer, chegar à maturidade e até o Espírito Santo. Nós não vamos ter o Espírito Santo se não orarmos. Jesus disse que nós precisamos orar e insistir em oração, bater, insistir, porque ele disse que até um pai, nós que somos pais maus, sabemos das coisas boas aos nossos filhos. Quando o seu filho te pede um pão, você não dá uma pedra para ele. Ele diz: quanto mais Deus, Ele vai dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedem, que insistem em oração, irmãos, que oram, que persistem em oração. Mas como vamos receber o Espírito Santo se não oramos, se não temos vida?
A igreja do Apocalipse de Sardes, Jesus disse para eles: vocês têm nome de que vives, mas vocês estão mortos. Jesus disse para a igreja de Éfeso que tinha doutrina, mas ele diz: mas vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependam-se. Jesus disse para a igreja de Laodiceia que era uma igreja morna. Jesus disse: quem dera vocês fossem quentes, quem dera vocês fossem frios, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Porque talvez nós sejamos mornos. Jesus diz: quem dera vocês fossem frios. Quem dera vocês fossem frios, mas porque vocês são mornos, vocês estão em cima do muro ainda, vocês não decidiram. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. A palavra de aplicação para hoje, irmãos, é: prepare o seu culto, o seu serviço a Deus, ofereça o seu melhor. O culto racional, irmãos, abrange também a sua profissão. Parafraseando aqui o Augusto Nicodemos, ele diz assim: o reino de Deus não se limita à igreja local também. Porque que Deus precisa de advogados, Deus precisa de médicos, Deus precisa de sapateiros, Deus precisa de enfermeiros. Um dia o sapateiro chegou para Lutero e disse assim: como eu faço para servir a Deus? Lutero disse para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Assim você vai servir a Deus. Então, no seu serviço, você também está prestando um culto a Deus. No seu trabalho, você está oferecendo o culto a Deus. Quando? Quando você dá testemunho de Cristo no seu trabalho. Quando você glorifica a Cristo com a sua vida. Tudo isso é um culto, irmãos. A nossa vida é um culto a Deus. A sua vida é um culto que deve ser prestado a Cristo. A nossa vida é um culto. Então precisamos oferecer o nosso melhor. Comece a pensar aí, irmãos: o que eu posso fazer para ser útil no reino de Deus? O que eu posso fazer para contribuir no corpo de Cristo? E começa a agir, irmãos. Vamos fazer, vamos trabalhar. Vamos glorificar a Deus, vamos glorificar a Cristo, vamos dar testemunho de Cristo, vamos cooperar para o reino de Deus avançar. Para concluir, eu li em um livro que dizia assim que nós precisamos de koinonia. Koinonia, irmãos, é comunhão. E essa palavra ela tem se desgastado muito com o longo do tempo. Ela tem se desgastado, ela perdeu a sua essência. E quando as palavras elas perdem a essência, nós precisamos de imagens. E quais são as imagens que nós precisamos ter? O olhar de prazer de um amigo quando nos faz uma visita inesperada. O olhar de entendimento de músicos enquanto juntos produzem algo completamente belo. O aperto longo de mãos ao lado de um leito de hospital. O contentamento e a gratidão que acompanham o partilhar de adoração e oração. É tudo isso e ainda mais. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.